Você vai viajando na cidade, é quase um filme. Você vai acompanhando toda essa movimentação da cidade, o caos da cidade, as belezas da cidade, o abandono, as coisas modernas, né? O choque entre o moderno e o antigo. A rua é um grande estúdio natural para o fotógrafo, né? I had never even looked at the trains. You know, I used to travel on the subway all the time. The trains would come into the station. They had a lot of like stuff on them. I just thought it was like random vandalism. As it turned out, it was very organized vandalism. Toda vez que eu pego a câmera, ou que eu saio de casa, eu busco aquela coisa mais simples, assim, uma coisa do dia a dia, correria, todo mundo passa batido. E eu, por algum motivo, aquilo me chamou a atenção e me fez registrar. E às vezes, eu mostrando essa imagem depois, eu percebo o quão importante essa coisa que ninguém dá bola é interessante para as outras pessoas. Esse invisível comum é o que me atrai no clique, assim, de querer mostrar essa minha procura diária na rua. A poesia da vida cotidiana, os caminhos do transporte público, a moradia, o lazer, registro da curiosidade dos fotógrafos sobre as particularidades da vida de cada cidade, um olhar artístico além do estereótipo da mídia. O olhar acaba capturando uma alma em todos os sentidos da cidade. Eu busquei, na verdade, retratar o Rio, buscar um ângulo novo do Rio, que é uma cidade extremamente fotografada, mas eu busquei um lado diferente, um ângulo do passageiro. Esse trabalho foi um trabalho mais despojado, eu não pensava muito. Eu ia viajando, ia fotografando, foi quase um refresco, assim. As várias luzes, né, entardecer, o próprio engarrafamento fica meio plástico. Moro em Bom Sucesso, trabalho em Botafogo, que não é tão distante, mas com engarrafamento às vezes leva 2 horas, 1h20. E eu ficava, né, na viagem pensando, olhando a paisagem e comecei a fotografar com o celular. E aí depois eu pegava essas imagens e ia juntando e criando panorâmicas, remontando paisagem. Foi o primeiro trabalho que eu fiz onde eu estava retratando a minha vida, né? Então eu comecei a ver que o ônibus era uma maneira de eu conhecer a cidade e de construir uma paisagem diferente. A paisagem diferente das paisagens de cartão postal, com os grandes eventos, com a cidade toda em obras, né, os tapumes. Então, também foi uma maneira também de documentar essa mudança da cidade. O ônibus me levava, eu não sabia para onde ia, mudava o itinerário. Entrei para o circuito de fotografia contemporânea com esse trabalho que é documentando o meu dia a dia dentro do ônibus. Eu tenho um olhar muito nesse campo, uma coisa mais ligado à história da cidade. Eu vejo o seguinte, o Rio de Janeiro tem uma história muito grande e para qualquer lado que você olha, você sempre tem um prédio, um monumento, uma praça, algo que quando você pesquisa, uma pesquisa básica, assim, você vê, tem uma larga história tão grande quanto a do Brasil, né? O que me chama a atenção primeiro, evidente, é a imagem, a foto. O que eu vejo primeiro é a imagem. E é bonita, é muito linda a cidade, né? A cidade é muito bonita, né? Assim, para um fotógrafo, isso aqui é um paraíso, né?
Para quem trabalha com imagens, a cidade aqui é fantástica, né? Eu sou muito interessada na questão ecológica, na questão da preservação da natureza, e o fato que a gente ainda vive em contato com uma certa natureza e o oposto, né? A destruição dessa natureza, a urbanidade criando caos e como é que a gente lida com isso. Fotografei mais de 70 casas de São Paulo, sempre do interior para fora. Aí eu fui entrando em casa e meio que juntando artificialmente todas essas casas. Então é como se você olhasse um skyline de São Paulo de dentro para fora. Você, enquanto fotógrafo, você pode imergir ali no seu conceito, dentro das coisas que você já tem em mente, do que você já viu de referências, do que você já sabe, do que você conhece por imagético e do que você está lá na hora para interagir, porque tudo é uma surpresa, pode ser que nada aconteça de acordo com o que você está planejando. E normalmente num documental, na rua e tal, muitas vezes, apesar da pesquisa que ela tem que ser ferrenha para poder acontecer as coisas que você espera, mas muita coisa pode acontecer tudo que você planejou, inclusive nada. Então é nesse processo que eu falo que é legal, é um processo imersivo que eu encontro minha solidão ali. É o meu tempo de ler as coisas, de ver as pessoas da maneira como elas são, de captar um pouco da essência da alma das pessoas, assim, de como elas se colocam para fora ali naquele mundo, dentro daquele meu quadradinho ali, né? As pessoas de Recife, principalmente quando anoitece, elas têm uma melancolia muito intrínseca delas. O recifense, naturalmente, ele é cansado. Ele está abatido porque ele demora 2 horas para chegar no trabalho, para fazer um percurso não tão grande, demora 2 horas para voltar. Então, eu acho que a alma do Recife ela é uma alma nostálgica, cansada, sabe? E eu vejo muito isso me incomoda. E quando me incomoda, a primeira coisa que eu faço é clicar. Eu clico muito nos meus deslocamentos de metrô. Eu estou sempre clicando dentro, ao longo da rua mesmo, né? E nos ônibus de transporte público que eu uso bastante, que eu me recuso a ter carro. Mas eu acho que é isso, assim, andar por Recife, quando você passa a entender a cidade, a sentir ela, a ser parte dela, a entender essa alma dela. Não é nem de uma panela de pressão, mas de uma cuscuzeira. Está sempre abafado, quente, né? Fervendo, mas está preso ali. A fotografia, na verdade, foi o veículo libertador da minha infância burguesa, entendeu? Então, eu usava a fotografia como caminho para eu visitar, conhecer coisas, aprender coisas na rua que eu não tive dentro de casa. Imediatamente, quando eu comecei a fotografar, eu fui para a rua, entendeu? Mesmo sem nunca ter ido, sem ter uma experiência de rua, sem vir assim de uma trajetória que algumas crianças têm, né? Que, brincam demais na rua, fazem... Eu brinquei muito, mas só que eu não brincava na rua, né? E a fotografia foi realmente esse elemento libertador. A fotografia ela é muito ligada ao real. Então as pessoas muitas vezes consideram a fotografia banal. Em 2005, quando eu estava em Londres, eu fiquei impressionado com a quantidade de câmeras de segurança que tinha lá e fiz um projeto que era, eu andava da minha casa até uma instituição de arte, fotografando todas as câmeras de segurança que tinham no caminho. Eu uso fotografia para lidar com esses temas porque é o que eu sei fazer. Acho que o papel do artista é exatamente esse, a gente olha coisas na sociedade e usa a mídia que a gente sabe usar para tentar decodificar, trazer para a superfície, colocar questões que a gente considera relevantes para a sociedade. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas na rua e eu gosto dessa coisa que a fotografia pode levar para a fantasia, às vezes. Então, a cor está muito ligada a isso, às vezes, né, a beleza. Eu sempre gostei de andar na rua, desde criança, conversar com as pessoas na rua, então eu acho que está muito nessa ideologia de gostar de dar um rolê, simplesmente,
sem muita pretensão do que você vai fazer. Meu pai é mecânico, então eu cresci ele falando pra mim, vou lá pra cidade comprar peça, filho. Então eu tinha essa noção desde criança que lá era a cidade e o bairro que eu morava era uma outra cidade. Depois eu fui entender que era só o jeito dele dizer que aquele era o centro da cidade, porque ele veio do interior, então ele chamava de cidade. Mas eu cresci com essa imagem do centro na minha cabeça, então sim, eu tô sempre caminhando, procurando pessoas. Também certos movimentos que têm acontecido no centro de ocupação, de espaços públicos, festas. Eu acredito que a fotografia é um registro. Por mais banal que seja, às vezes a pessoa não sabe o poder de uma imagem. Então, assim, para mim, tudo, uma fachada de casa, uma pichação, um grafite novo na rua, é uma transformação que a rua está sofrendo, o mundo está sofrendo. Um tênis, uma roupa que a pessoa veste, já é uma transformação. E aí envolve novamente esse meu gosto pela rua. Eu consigo saber da moda, do que está acontecendo, política, tudo num lugar aberto que é a rua. Então isso para mim é bem interessante de registrar. Assim, eu gosto dessa documentação da cidade. I'm still with Brazil. I'm like everything is new, so I am like kind of trying to find also the way I am going to do the story. There is quite a lot of stereotypes, I would say, about Brazil, and that's how actually the medias have presented Brazil always. And in my mind, before coming to Kosovo, Brazil was this exotic country. But I think Brazil offers much more than that. I think Rio has much more qualities than this picture which is presented to the world. I think there are quite a lot of interesting things in between. Tem um trabalho que chama Vertigem, que foi uma série de fotografias que eu fiz na Rio Branco. São montagens fotográficas. Eu fotografava a Rio Branco com a câmera assim a pino, e depois eu fotografava os passantes, os pedestres na altura do rosto. Então a Vertigem também passava por esse estranhamento de como fotografar a rua hoje em dia. Tem ali nas entrelinhas uma potência política grande também. Eu tinha essa ideia de que esse entorno ali da perimetral era uma cidade esquecida. Então eu fotografava já com esse olhar de um arqueólogo que estava buscando pistas de que era essa cidade, né? Então eu tinha um material já consistente quando anunciaram que a perimetral ia abaixo. E aí ganhou esse corpo assim, né? Uma arqueologia de futuras ruínas. A arte grafita a cidade e dá uma nova feição ao que antes era só concreto. Muros e paredes dialogam com os habitantes. O que antes era considerado poluição é agora arte. A rua ela é muito interessante porque você não faz nada nesse espaço coletivo sem interação. Então, assim, não só numa etapa fotográfica, que seria, entre aspas, mais documental, né? Que seria uma etapa de registro, não é só nessa etapa que o outro fascina ao estar presente, né? Todas as etapas, quando você desenvolve qualquer coisa na rua, todas as etapas envolvem interação. Desde de um pedido de permissão, de um com licença num lugar que não é o seu lugar, você entende? Mas que é de todo mundo, até durante um processo de pintura de qualquer coisa, as pessoas elas sentem a vontade de parar e dizer: por que você não faz outra coisa? Por que não sei o quê? Tá muito bonito. Não gostei, sabe? As pessoas, de fato, como o espaço é coletivo, é muito comum você se deparar com as mais diversas opiniões, sabe? Com as mais improváveis interações. Então, acho que a rua, ela, de verdade, permite um tanto de troca que não está só no âmbito da fotografia e de ter aquele personagem inusitado, né? Desenvolvendo um papel, como se fosse assim, dentro do teu teatro, né? A rua é um grande palco, sabe?
And I began to look for photos that had kids doing creative things. There was a neighborhood very near the Post on the Lower East Side that was just full of abandoned buildings and vacant lots. And I would go looking for these kids making their own toys or, you know, just having fun, but in a creative way. So one day I met a boy. One of the boys that I had been photographing, he used to keep pigeons on his roof, showed me a little notebook of drawings. And he explained to me that he was practicing to put his name on a wall. And he said, why don't you take pictures of graffiti? That was like a light bulb moment for me, because until that moment, I had never understood that what the graffiti that I saw everywhere, I never understood that these were names, nicknames of kids. I didn't know they were writing their name. Now, this seems, today, I don't think anybody doesn't know that. But at the time, it was a mystery to me. And also, when I used to look at graffiti, it didn't make any sense. It was just collections of letters. Boom. Then I became completely intrigued with this idea that kids were doing art for each other that adults didn't understand. I was just amazed that they had a whole aesthetics among themselves that adults didn't know about. And the fact that here there was like an art form that they were doing for themselves, for each other. They weren't selling the work. And that's what fascinated me. Eu considero que eu registro intervenções artísticas em espaço público. Não importa a técnica, pode ser stencil, muralismo, grafite, pichação, é intervenção artística. E quando eu falo espaço público, não importa se é na galeria, no museu, na rua, é o espaço público. I think it was my second time inside the favela in São Paulo. Oh, really? When we were there in Favela do Moinho. Your face was like boring, you were, and suddenly I saw, and two guys are coming with big extensors. And I said, what are you guys are doing with this? And they said to me, oh, we were painting the Moinho. Oh, come on. Me and Marta here. And we didn't know, And I remember that I called her, Marta. I'm like, oh. Marta, come here. And you got angry, pissed off, and said, say to them, it's your fault. Now you have to go back with us and paint it again. And they agree, and it was a perfect time, no? It was amazing. A really nice picture. If you missed, you're like dead. Yes. Serious. Yes, we almost died there. We almost died. It was really, really beautiful moment for us because it was vandal, really. A rua é o grande campo de guerra hoje. A gente sabe o quanto a gente apanha dessa mídia corporativa, que é a mídia golpista. Eu não posso ficar em casa com preguiça vendo TV a cabo, seja lá o que for, sabendo que a história está sendo contada. Adriano Ferreira Rodrigues. A gente está aqui para fazer uma fotografia que tem um posicionamento político, um posicionamento ideológico. A gente sabe de que lado a gente está. Esse território, laje, esse espaço, essa área, seja lá o conceito usado geográfico, é de uma potência, eu falei, vou fotografar isso. Porque a laje, para o favelado, é um espaço de resistência. E a laje é isso. O que é a laje? Meus pais construíram embaixo, tiraram do barraco, agora virou alvenaria, uma laje. Eu cresci, vou casar, não tenho condições nenhuma de sair da favela. Onde eu vou morar?
A laje é isso. Então, além dela ser uma possibilidade de um novo lar, ela também é um espaço de lazer. Laje hoje está na moda. Quantos segredos as paredes destruídas levaram? Quantos momentos de amor, dor, alegria e tristeza a demolição de casas apagou? Quem sabe uma simples curva teria evitado a transferência de uma comunidade e impedido que o processo civilizatório se construísse sem nenhuma urbanidade. As fotografias que vemos aqui registram a mecânica predatória da transformação urbana. No que o Estado não consegue cumprir, né, a questão da habitação para todos e todas, o favelado resolve. A Vila Olímpica, que eles querem tomar hoje, território, a terra, o solo, aquela parte ali de possível construção, não existia. Aquilo ali era restinga, mangue, sei lá. Então, o pobre foi ali, foi aterrando aquilo ali, foi possibilitando construir um prédio ali. Então, era algo que não existia, era um ambiente lindo, foi um crime ambiental. Não existia essa mentalidade até pouco tempo. Mas os caras, né, foram forjando um espaço ali, uma comunidade. E agora, a prefeitura está lá, removendo, porque diz que aquilo ali não pertence a eles. Meu primeiro contato com as remoções foi na Providência, em 2009. E vi assim, várias casas marcadas. E eu não sabia o que era. E eu fui perguntar para os moradores também não sabiam. Porque, por coincidência, era num sábado, e na sexta-feira à noite, quando os moradores chegaram em casa, viram as casas marcadas. E aí eu fui acompanhando, né, essa história, começo na região portuária, essa história da luta deles pela moradia. Eu fui acompanhando como eles aprenderam a se organizar, como conseguiram resistir. Então, rola todo um processo que depois você vê que é o mesmo processo que acontece em todas as comunidades. Primeiro, chega o Estado intimidando, com falta de informação, criminalizando, com a desculpa de melhorias urbanísticas ou de construção de equipamentos públicos, mas começa toda uma reconfiguração para colocar os moradores para longe, né, da Zona Oeste, geralmente. A dor das pessoas terem suas casas derrubadas, de desespero. Essa experiência assim, da aldeia Maracanã foi bem interessante. Pensei que era uma história incrível, não? Primeiro esse prédio totalmente abandonado, com plantas e raízes que invadiam totalmente os ambientes, realmente era algo surreal. Acho que nenhum diretor de cinema podia imaginar uma cenografia assim, tão linda, tão visualmente impactante. E então, para mim, foi um momento, sinceramente, bacana. Isso me animou ainda mais a ficar, estar aqui, porque realmente tem tantas coisas para fotografar e para contar. Eu acho que a fotografia, ela ainda é muito mais forte. Eu tenho esse sentimento, pode ser um sentimento até por amor à minha profissão, né? Eu nunca me imaginei um repórter cinematográfico. Eu sempre me vi um repórter fotográfico. Só que esse mecanismo hoje permite que eu coloque a minha foto em movimento. Então, isso me fascinou. Acho que foi um avanço enorme você ter a possibilidade de pôr em movimento. Porque existem momentos que você não tem uma fotografia, né? Se você está num lugar que você não pode avançar,
Se tratando de uma questão policial, por exemplo, você não tem como avançar, mas você tem aquele momento de tensão ali, quando que na fotografia você vai mostrar alguns militares somente parados ali, esperando para poder avançar no terreno, e você pode pôr aquilo ali num vídeo e você vai transmitir aquilo ali, naquele momento, aquela tensão. Então, isso eu vejo como um avanço. Eu acho que o momento político que a gente vive no país hoje, né, não tem como você não assumir uma postura, né, um lado. Essa imparcialidade que se fala tanto, né, no jornalismo, não existe, né? Ninguém é imparcial, todo mundo, né, tem um lado da história, seja de um ou de outro. Como a gente está vivendo agora, esse processo de remoção e da resistência dos moradores, a gente tem que assumir um lado dessa história, não tem como ficar imparcial, entendeu? O que a gente está vivendo hoje é a violação de direitos, entendeu? Então a gente tem que assumir, seja um ou outro, mas a gente tem que assumir o lado. O indivíduo tem que assumir a sua posição política da história.